Bom dia, pessoal. Nós estamos em mais um episódio do nosso Movimento Cast. Dessa vez, nosso convidado é o professor Hilton César, professor de CrossFit da Arcade. E bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal. E começa um pouco, professor, falando um pouco da sua história pra gente, como professor de CrossFit, o início. Conte um pouco pra nós do seu trabalho. Bom, eu trabalho com CrossFit desde 2013. Sou formado desde 2006, então eu atuei no mercado do fitness com musculação e também na educação física escolar durante 2 anos. E aí depois eu migrei para o mercado fitness, onde eu trabalho hoje em dia com o CrossFit. A minha história ela veio de uma obesidade, eu pesava 143 quilos e aí eu tinha a opção de fazer gastronomia, que era um sonho, ou fazer educação física. Aí eu acabei optando pela educação física por questão financeira. E aí eu me apaixonei lá dentro e a minha facilidade na época era trabalhar com aluno escolar, educação física escolar. Só que por eu estar acima do peso, uma das alunas da faculdade falou: você nunca vai se dar bem no mercado fitness, porque você é gordo. E eu coloquei aquilo na minha cabeça e penso, já fica a dica para vocês. Quando alguém falar para vocês que não vai funcionar, tentem dar o melhor de vocês que funcione. Então eu migrei para o mercado fitness, fiz a minha transformação, perdi 43 quilos e comecei a atuar na academia só trabalhando com quem queria emagrecer. Então eu faço um trabalho hoje na internet com isso também. E depois eu migrei para o CrossFit porque eu fui fazer uma aula e o aluno falou que eu era pesado para fazer aquilo. Assim, é muito pesado para fazer CrossFit. Então eu virei no Sudeste, em São Paulo, uma referência nos movimentos ginásticos sendo pesado. Então eu sempre fui contrariando o que todo mundo falava que eu não conseguiria fazer. E aí eu migrei para o CrossFit, comecei a dar aula de CrossFit e me especializei em ginástica artística para aplicar as técnicas da ginástica artística dentro do CrossFit. Resumindo, o CrossFit é um programa de condicionamento físico que ali dentro tem a parte esportiva. Então ele é um programa de preparação física para os esportes e para a vida. Então, hoje em dia, ele é usado tanto para a galera que gosta de basquete, futebol, beach tennis, que aqui se joga muito, vôlei de praia, futevôlei, como um programa de preparação física final. E o porquê ele é mais efetivo que algumas outras modalidades? Porque no CrossFit a gente trabalha o corpo de forma geral. Então, a gente fala que é um programa de funcional, exercícios funcionais, que te preparam para a vida e para o esporte. E aí dentro do CrossFit a gente tem um pequeno percentual de pessoas que começaram a competir. Porque a origem do CrossFit foi um professor de ginástica americano que percebeu que quando os alunos dele voltavam das férias, voltavam acima do peso e precisavam melhorar o condicionamento antes de fazer ginástica. Assim como um atleta de futebol sai de férias, como um jogador de basquete sai de férias, como vocês saem da escola e vão para as férias e voltam acima do peso porque sai da rotina, não pratica um esporte, come de tudo e tá tudo bem, com um certo controle. Ele criou o CrossFit para isso, para melhorar o condicionamento. Daí, ali dentro do CrossFit gerou um grupo competitivo. E aí a gente hoje tem a Copa do Mundo do CrossFit, que é o CrossFit Games. Então assim, hoje em dia a gente tem a parte de saúde, que é a maioria dos praticantes, e tem a parte competitiva. E tem a parte competitiva recreativa, que é a galera que treina no CrossFit e quer participar de competições recreativas. Por exemplo, eu participo de competições recreativas e também de competições profissionais, que esse setembro agora a gente tem a seletiva do Campeonato Brasileiro de CrossFit, onde eu vou participar, e algumas pessoas daqui. O CrossFit hoje, professor, ele é esporte? Ele já tem uma federação internacional que rege as regras ou não? Tem a internacional e tem as nacionais. Sim. Só que assim, não virou uma coisa só ainda. A gente segue a programação da CrossFit por ser um box afiliado, então hoje em dia o CrossFit é uma marca, sim, assim como uma marca de hambúrguer, que você paga um royalty para usar a marca. Então hoje, para abrir um box, uma academia de CrossFit com o nome CrossFit alguma coisa, eu tenho que ter um professor formado na metodologia com um certificado validado, pelo menos um, para usar o nome e pagar um royalty de $3.000 ano para a marca para usar o nome. Porém, a gente tem no mercado alguns que não usam o método porque o método é aberto.
eu não posso usar o nome, mas eu posso usar o sistema de treino, porque a CrossFit coloca isso na internet de graça para qualquer pessoa usar. Então, usar o nome da marca eu não posso se eu não for afiliado, porém o programa de treino fica aberto para qualquer pessoa usar, aprender e a treinar. Tá? A gente tem a formação 1, que é o nível 1, que é um curso introdutório da CrossFit, que ele não te deixa apto o suficiente para dar aula. Você vai lá aprender e entender o que é metodologia. E aí a gente tem o curso 2. E aí o que se é aconselhável é você fazer cursos paralelos das modalidades que a gente usa. Porque hoje em dia o CrossFit ele é preenchido por levantamento de peso, movimento ginástico, parte metabólica, que são os cardios inspiratórios, corrida, remo, bike. E essa junção é o que forma o CrossFit hoje em dia. Tá? A gente é baseado em 9 movimentos fundamentais, são 3 de agachamentos, 3 de empurrar alguma coisa acima da cabeça, mais 2 tirar algo do chão e 1 que a gente junta todos os movimentos em um só. Então são 9 movimentos fundamentais. Não são só esses, mas a gente constrói o aluno inicial com esses 9 movimentos para depois inserir ele na aula o suficiente para treinar em grupo. A primeira pergunta que a gente tem fizeram aqui é por que as pessoas acham que o CrossFit prejudica o corpo? Então, tem-se muito esse fenótipo de que o CrossFit machuca e prejudica o corpo. E é totalmente ao contrário disso. Isso vem de uma linha de que a gente que começou o CrossFit lá atrás é até culpado disso. Porque assim, como que a gente mostrava o CrossFit? A gente sempre postava nas redes sociais um cara forte levantando uma barra gigante. E se eu te falar que se você for lá treinar, você vai ficar um bom tempo com um bastão, com um cano de PVC aprendendo os movimentos. Então assim, cria-se esse mito de que o CrossFit machuca e prejudica o corpo por causa do que as pessoas veem. Então eu posto o meu movimento final tirando uma barra do chão, jogando acima com 120 quilos. Então a pessoa acha, aquilo machuca. Só que eu passei quanto tempo treinando para chegar naquele movimento, assim como um atleta chega naquele movimento. Então se você for chegar hoje num box para fazer uma aula, você vai aprender um desses 9 movimentos que eu vou te falar. E um deles é aprender a sentar e levantar, é agachar. Eu vou te ensinar a agachar. Eu vou te ensinar a empurrar o movimento de guiar uma barra, não com uma barra, com um bastão. Eu vou te pendurar na barra e vou fazer você, você precisa contrair tal músculo, se postar de tal postura para você se puxar. Então, criou-se esse mito por causa das coisas que a gente vê. Então, se você for ver em índices, o CrossFit é o 13º esporte em questão de lesão. Primeiro vai estar a bike, os cross, futebol americano, futebol, lutas machucam muito, para depois chegar lá no CrossFit. Então criou esse mito por causa da mídia. Então o CrossFit ele apareceu na hora que a gente tinha mídia na mão para ver tudo. Então criou esse mito. Então não é uma vertente, uma verdade isso que o CrossFit machuca. Assim como todo esporte machuca. Mas o índice é muito baixo. Eu treino há 12 anos, 12, 13. Não mais, eu já sou um pouco mais velho, tenho 43 anos. Eu comecei a treinar em 2011, sozinho, olhando vídeo pela internet. Aí depois eu descobri que já tinha um box lá em São Paulo, comecei a treinar nesse box. Então eu comecei em 2012. As únicas lesões que eu tenho são calos na mão e, por exemplo, a gente tem um exercício lá que o pessoal se amarra em fazer, que é a subida na corda. E quando tem subida na corda, você tem que levar meia. Uma meia grossa, uma joelheira, porque na hora que você desce, ela escorrega. Então, a maioria das pessoas vai ter uma cicatriz aqui de que esquece a meia no dia da corda e aí a corda queima, então vai ter essa cicatriz. Então assim, já vi gente se machucando. O que machuca no CrossFit é a teimosia e o ego da pessoa, assim como em qualquer esporte. Se o teu professor falou, olha, eu quero que você faça tantas repetições com essa carga aqui porque sua postura tá ok. Se eu virar as costas e você aumentar essa carga, com certeza o seu risco vai aumentar. Então acontece muito isso. Da gente virar as costas, o aluno vai lá, acha que ele sabe mais que o professor. Porque eu estou te vendo se movimentar. Estou vendo você tirar uma barra do chão. Sua postura está ok. Se você acrescentar 2, 3 quilos ali, que não está na hora ainda, que tem que ser lá na frente, você tem que esperar um pouco, você vai correr o risco de se machucar. Porque você fez algo que o seu ego
acha que você é o suficiente para fazer. Então, acontece isso. Machuca por teimosia, machuca por excesso. Tem aluno que sai, fez um treino aqui, aí sai daqui, vai para academia fazer outro treino, vai fazer... Não precisa. Aquele treino é o suficiente. Se você é pessoa que quer apenas condicionamento físico, um treino por dia é o suficiente. Agora, quando você entra pro esporte, que o esporte competitivo, ele não é compatível com saúde, é performance, eu quero um resultado. Então, eu vou colocar a minha saúde em risco. Então, tem que ter essas vertentes aí, tem que ter esse entendimento. O que é condicionamento físico, o que é atividade física e o que é esporte. Aqui em São Luís, eu tive uma experiência com CrossFit logo que trouxeram para cá para São Luís. E tinha muito disso, uma cultura imediatista, como tu disseste aí. Teve a galera da musculação que foi experimentar, migrou pro CrossFit. E assim, a musculação são movimentos estabilizados ali por máquinas, por aparelhos. E a galera ia pro LPO, pro subir corda e se arrebentava mesmo. Eu queria que tu comentasse um pouco, professor, pra gente. Aqui em São Luís, a procura muito grande pelo CrossFit é pela estética que o CrossFit monta na pessoa. Porque muita gente faz musculação, muita gente faz treino aeróbico, a corrida, e no CrossFit a gente já acha esse dinamismo na aula. A pessoa faz o treino resistido e faz o aeróbico tudo junto. Então as pessoas encontram um resultado teoricamente mais rápido que da musculação. Queria que tu comentasse um pouco pra gente como é essa adaptação. Sim, então eu vou falar um pouco pra você do estilo de vida que a gente vai levando hoje em dia. Então hoje em dia as pessoas estão cada vez mais paradas, cada vez mais sentadas ou na frente do computador ou trabalhando com o celular na mão. Então não existe muito movimento. Isso vai acarretar onde? Uma postura em dores nas costas. Isso acaba gerando prejuízo que a gente vai levar pro resto da vida. Então o que acontece é... a grande diferença, para resumir para vocês que não têm essa vivência, na musculação eu vou trabalhar muito movimento isolado, como o professor falou. Eu vou sentar numa máquina e eu vou fazer um movimento dependendo da máquina. No CrossFit, a gente fala que a máquina é o seu corpo. Então você tem que se movimentar, você precisa se mexer. O dinamismo vem porque o treino todo dia muda. Então na musculação você já sabe o que você vai fazer. Eu não estou aqui falando mal da musculação. São objetivos diferentes. O CrossFit a gente trabalha com condicionamento. E por que o resultado vem um pouco mais rápido no CrossFit? Da estética do seu corpo. Primeiro, é um treino dinâmico. O alto gasto calórico. A alta intensidade de esforço dentro das suas individualidades. Eu vou estar com uma carga fazendo esforço e você vai estar lá que nunca fez nada, com um bastão na mesma intensidade que a minha barra vai ter 100 kg, o seu bastão vai ser um cano de PVC. E a sua intensidade no começo do esforço vai ser igual a minha, porque você está sem fazer nada. Então, o resultado ele vem um pouco mais rápido para o alto gasto calórico, que é diferente da musculação, que a gente quer o quê? Desenhar o músculo. A gente quer um músculo mais bonito, quer um músculo mais maior, a estética vem também na musculação, só que ela demora um pouquinho mais e exige um pouco mais de dedicação do aluno. E tudo isso tem que estar atrelado à alimentação. Não adianta nada você ir para a musculação se a sua alimentação é ruim, se você dorme mal. Vocês acabaram de falar, o professor acabou de falar aqui que vocês falaram que vocês precisam dormir mais, certo? Então se você dorme mais, se alimenta direito e treina direito, você tem um pouco melhor de saúde. Então, o dinamismo do CrossFit fez com que as pessoas que estavam na musculação já estagnadas, que já não curtem esse tipo de treino, migrarem para o CrossFit. Então, foi isso que aconteceu. Tem gente que vocês passam o dia inteiro aqui sentado na escola. Aí sim, imagina que você vai sair daqui e aí o professor que não tem uma estratégia diferente vai te colocar numa mesma máquina sentada para empurrar a máquina. Você vai falar, puta, já passei a manhã inteira sentado e aqui eu tô aqui de novo sentado. Isso não tem nada a ver com a musculação. Isso vai da estratégia do professor. A gente fala, musculação é chato por isso, não. A estratégia do professor, às vezes, que não está adequada para o aluno gostar daquilo. Eu falo muito isso, não é a modalidade. É quem está lá que precisa ter uma dinâmica diferente. Durante muito tempo, eu trabalhava na musculação e minha agenda era cheia. Porque eu trabalhava diferente das pessoas. Então, se o aluno passou o dia inteiro sentado no escritório, parado no trânsito,
trânsito de cidade grande, eu não vou colocar esse cara sentado parado para ele lembrar do trânsito, da buzina e do trabalho. Eu vou fazer um treino mais dinâmico. Foi daí que eu comecei a migrar para o CrossFit. Então hoje em dia eu atuo nas duas áreas, mas de forma totalmente diferente. Então é muito individual essa questão. Quanto à participação feminina, professor, aqui em São Luís, não sei se tu deve ter notado já que a participação feminina é muito grande. É geral. É geral. Não é só aqui. Primeiro que a gente tem uma população que está crescendo maior, está ficando cada vez maior o número de mulheres femininas. Então assim, a mulher, ela treina um pouco mais, hoje em dia ela se cuida um pouco mais. Então assim, você vai ter uma média aí, pelo menos nos boxes que eu atuei, que eu visitei, tem uma média de 60% a 70% de mulher. Aqui na Arcade a gente vê muita mulher. Muita mulher. Nos boxes que eu estava em São Paulo também, muita mulher. Eu não sei se é impressão minha, eu queria ouvir tua opinião, mas parece que as mulheres, elas treinam mais focadas e desenvolvem uma técnica melhor. Parece que o homem compensa mais na força. Isso vem da mobilidade. Na minha formação em ginástica artística, eles prezam a mobilidade como capacidade mãe. Deixa eu definir para vocês um pouquinho o que é mobilidade. Porque a gente confunde às vezes mobilidade com alongamento. Mobilidade é a capacidade de abrir articulação e gerar um movimento. Então a mulher, pela biologia, ela é mais flexível. Então ela foi preparada fisiologicamente para ser mãe. Então o quadril dela tende a ser mais flexível. Então os movimentos das mulheres realmente são cada vez mais bonitos e mais técnicos pela mobilidade. A gente acaba vindo às vezes de outro esporte, já vem com algum vício, vem da musculação, que é um treino resistido, que me gera hipertrofia. Hipertrofia é contrária à mobilidade. Então assim, por exemplo, você é da luta, você é do judô. Então você fica muito tempo como? Nessa posição de guarda, certo? Então isso aqui gera tensão no meu trapézio, tensão no meu dorsal. Então essa postura aqui rígida vai me deixar cada vez mais duro. Então imagina que aí amanhã você vai lá pro CrossFit e você precisa agachar com a barra acima da cabeça. Você vai ver, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer isso por causa do tamanho da minha massa muscular. Então eu tenho que chegar mais cedo, alongar bastante, fazer muita mobilidade, fazer um pouco de liberação na musculatura para o ângulo melhorar e eu fazer o exercício de forma correta. Então aí vem a compensação. Quando o cara entra com o ego no box lá em cima e ele vai para essa compensação, aí ele pode se machucar. Por quê? Ele deixou uma capacidade que é essencial, mobilidade, defasada. Então se eu chego com alguma defasagem em alguma habilidade minha ou capacidade, teoricamente o meu risco é maior. Só que lá você vai ter um professor para te orientar. Se você aceitar, você vai melhorar muito. E aí, por exemplo, mulher sente menos dor. Por quê? Não compensa. Eu tenho que tirar uma barra do chão. E aí se eu tenho o posterior de coxa muito hipertrofiado, a lombar e o peitoral torácica muito travada, eu vou tirar essa barra torta. Ou eu vou pegar esse aluno, vou reduzir o tamanho do movimento, colocar a barra em cima de algo para melhorar a postura dele, ou ele vai acabar compensando. A mulher já não tem esse problema. Já não tem esse problema. Ele é mais inteligente. Sempre. Eu queria perguntar sobre, por exemplo, você acha que as pessoas acabam escolhendo o CrossFit também por ser um esporte que tem a capacidade de ser mais coletivo? Por exemplo, a musculação é muito mais individual. Você vai fazer o teu treino, depois tu vai fazer o teu cardio e meio que acabou. Sim, o CrossFit a gente fala que a gente gera um gatilho mental chamado da comunidade. Você junta as pessoas. Então, assim, as pessoas treinam juntas, elas fazem o mesmo treino. Então, tem fim de semana que a gente fala, são 5 aulas, ou 6 ou até 7 na semana, tem blocos que abrem de domingo. Então, assim, a gente segue uma programação segunda a sexta. No sábado, a gente faz aulões. O que é isso? São aulas em grupo. Então, vai ter aula que vai ser em trio, vai ter aula que vai ser em dupla. Então, a tendência de mercado é que o aluno do CrossFit treine mais vezes do que na musculação. Porque o que acontece? Na musculação, por ser bem individual, às vezes está frio. Você não vai. Aqui não vai estar frio nunca, né, gente? Nunca. Tá chovendo, você não vai. Você tá atrasado, você não vai.
Tem alguma coisa em casa que você não vai. O CrossFit é ao contrário. Pega um amigo seu que faz CrossFit e chama ele pra fazer alguma coisa no horário de treino dele. Ele vai te convencer a treinar com ele, mas ele não vai no seu compromisso. Pega um aluno de musculação. Se ele tiver naquele dia meio chateado, ele vai parar e ele vai sair com você. Mas o do aluno do CrossFit não, a gente vai depois. Ele não falta. Por isso, porque tem a comunidade, tem a galera do treino das 18, tem a turma da manhã que treina junto há bastante tempo. Então essa galera, ela passa a sair para tomar café junto. Ela passa a sair aos fins de semana, vão fazer churrasco um na casa do outro. Então gera essa comunidade, gera esse contato com as pessoas. E tem os aulões de fim de semana, onde todo mundo de todos os horários se encontra. E ali faz a resenha, é igual futebol, faz a resenha pós-treino e antes do treino. Então a galera chega mais cedo, vai tomar café em alguma padaria, depois vai almoçar junto. Então o CrossFit ele fez isso, ele juntou as pessoas. E na musculação é totalmente individual. Você tem às vezes um ou duplo que treina junto, mas assim, não tem aquela coisa de fazer uma tarefa junto. A gente agora vai fazer 100 agachamentos, correr 200 metros e fazer 20 flexões. Então, vocês estão em trio, você faz 10, vai rodando. Isso gera uma expectativa de uma pessoa para outra. E aí, se o meu amigo aqui for ruim no agachamento, vai 5, eu faço 15. Se ele for bom na flexão e você for ruim na flexão, você agora faz 15, eu faço 10. Então rola essa interação entre os alunos. Então por isso que junta muitas pessoas. E aluno de CrossFit não falta em treino. Não falta. Se ele falta, ele fica chateado. Muito chateado. Acaba que um alimenta o outro. Um alimenta o outro, porque gera expectativa. Por exemplo, você fez uma dupla, eles dois fizeram uma dupla. E eles acabaram de chegar no box, começaram a treinar. Então são duas pessoas que não se conheciam, acabaram de se conhecer e vão criar um laço afetivo. No próximo fim de semana, se eles chegarem e não tiver duplo para ninguém, eles já vão se olhar, vamos lá de novo. Aí a gente professor, a gente junta essas pessoas. Quando a gente percebe que uma pessoa é muito tímida, a gente sempre traz ela para perto da gente, coloca essa, porque todo o espaço, assim como na escola, como aluno é igual. Então vai ter sempre aquele aluno que é o brincalhão, que é o que junta a turma. Então você pega aquela pessoa que é muito tímida, coloca essa pessoa perto desse cara, para esse cara fazer a interação com todo mundo. Então a gente faz muito isso. Falaste aí do esporte CrossFit, eu vou colocar assim, entre aspas, já esporte CrossFit. Eu não tenho noção como é que tá aqui em São Luís. Por exemplo, outro dia eu estava assistindo no YouTube um programa que o The Rock apresentou nos Estados Unidos com a Dani Spiegel. Daniela Spiegel. Ela é muito forte. Uma das melhores, acho que até a melhor atleta de é uma das melhores. A melhor é a tia Claire, que acabou de ter filho e ela estava treinando até um dia antes da... Eu acho que eu cheguei a ver algum vídeo dela fazendo levantamento. Sim, só que aí é atleta campeã do CrossFit 6 vezes, é atleta da seleção australiana de levantamento de peso. Então a galera confunde muito isso. Uma mulher grávida treinando, quem é essa mulher? Aí começam a falar coisas sem saber. Essa mulher é a melhor do mundo, 6 anos seguidos no CrossFit. Então, altamente adaptada. Ela tava nas seletivas pro CrossFit Games. E tava bem, não tava em zona de classificação, mas tava muito à frente de muita atleta boa. Ela é gestante. Pois é, e eu não sei como tá esse cenário aqui em São Luís. Eu sou apaixonado pelas competições de CrossFit, como eu disse a vocês, eu tive uma experiência. Não foi muito legal porque minha mobilidade de tornozelo é zero. Muitas das atividades eu não conseguia fazer. E eu queria que tu traçasse um panorama pra gente de como tá aqui em São Luís. Se já tem um quantitativo legal dessas competições, como é que tá? Então, a gente tem uma competição que teve a primeira edição, agora vai ter a segunda na praia, que é uma competição maior, que é o Let's Go Beach, que vai ter a primeira na praia agora dia 8 e 9 de julho, aqui no Círculo Militar. É uma competição maior, tem que poder assistir lá para entender. E tem as competições locais dentro dos boxes. Cada box faz a sua própria competição, às vezes faz alguma com uma adesão de pessoas externas. O cenário competitivo no Brasil ele virou um negócio. Infelizmente ele virou um negócio e aí alimenta-se muito a pessoa a participar dessas competições e a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque nem todo mundo
tá apto a ir lá e a competir num grau elevado de movimento. Então a gente tem hoje categorias: o iniciante, aquele que está aprendendo os movimentos; o scale, que acabou de sair do iniciante; o intermediário e o avançado, que a gente fala que é o RX. O RX é aquele cara que ele vai fazer o treino como prescrito. Por exemplo, se eu programei lá movimento XYZ, o RX ele tem que fazer daquela forma que eu escrevi. O intermediário ele faz uma adaptação, o scale uma adaptação mais baixa ainda, e o iniciante ele faz um movimento bem iniciante mesmo, que para algumas pessoas, se for muito sedentária, é muito difícil. Porque uma coisa é eu fazer esses movimentos dentro da aula. Quando eu vou pro competitivo, eu olho o outro como meu adversário e eu quero me esforçar cada vez mais. E aí, se o boxe não prezar por técnica de movimento, você coloca esse aluno em risco de se machucar. Aí a gente não está falando de atividade física e saúde, a gente está falando de competição. Mesmo sendo amador, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É uma experiência mágica você participar de uma competição. Você se diverte, você sai todo dolorido, todo quebrado, dolorido de musculatura que trabalhou num nível de intensidade muito alto, mas você sai querendo fazer a próxima. Porque o exercício que você tem lá é animal. Eu participo de competição desde 2012. Então assim, e pra mim é diversão. Só que tem que ter uma certa cautela para isso. Porque a galera entra, faz 2 meses de aula e já quer participar. E não deveria ser assim. Mas como virou um comércio, a gente acaba meio que o aluno quer, tá, o boxe fica refém do aluno. Se você não deixar, eu vou sair daqui. Então você sabe quanto, por exemplo, se vocês não tivessem deixado vocês dormir às 8 horas, o que vocês fariam? Mamãe, eu não quero essa escola. Então tem muito isso. O ambiente competitivo no Maranhão, o CrossFit no Maranhão, eu diria que ele está aqui hoje como esteve em 2015 para a gente no Sudeste. E não estou falando de forma pejorativa, que em 2015 a gente teve boom em São Paulo, no Sudeste. 2014, 2015 foi onde explodiu, foi a época que mais abriu o CrossFit em São Paulo. Aqui está acontecendo agora esse boom, abrindo cada vez mais espaços, mais pessoas praticando. E aí você vai ter tanto boxe que tem uma boa qualidade de ensino, quanto boxe mediano. E aí isso vai depender também da capacidade do professor. Por exemplo, eu como eu falei para vocês, hoje eu tenho um curso de capacitação para professor. No mês passado a gente fez um aqui e tinham 33 professores fazendo especialização na área que eu atuo comigo. Então hoje eu passo muito tempo aqui na Arcádia, mas eu também rodo o Brasil dando esses cursos. Tenho aqui em Setembro, tenho em Recife, tenho em São Paulo. Então hoje em dia o que falta é a mão de obra. Eu saí de um boxe em São Paulo que o dono do boxe falou para mim: você precisa vir aqui treinar a minha equipe porque os alunos, os professores que estão chegando no mercado, eles não entendem. Por quê? O CrossFit é diferente da musculação. Na musculação tem um padrão guiado, eu não vou errar esse movimento. No CrossFit eu preciso me movimentar sem o espelho e sem a máquina, eu tenho que me mexer de uma forma correta. Se o professor não colocar na cabeça dele que ele precisa, além de estudar aquilo, praticar muito aquilo, para entender o movimento e depois corrigir o aluno, ele não vai ser um bom profissional. Então, hoje em dia o que está chegando é professor recém-formado querendo atuar nesse mercado. E esse mercado, ele precisa que você tenha uma boa prática. Então, eu acabei vindo para cá porque eu conheci alguém daqui, me relacionei com alguém daqui, casei com alguém daqui. Só que eu vi a oportunidade de criar uma estratégia para ajudar esses professores a serem melhores profissionais. Aí eu montei o curso. Na verdade, esse curso eu já montei lá, né? Então eu vim para cá por isso. O cenário hoje competitivo aqui no Maranhão está dessa forma. Ele vai ter o aluno que se movimenta super bem, que tem uma boa estrutura para treinar, que tem bons profissionais, e ao mesmo tempo você vai ver pessoas fazendo coisas dentro de uma competição que colocam em risco a saúde dela. Então tem que se ter um cuidado com isso. E a culpa é totalmente do professor. Do professor, não é do aluno. Se você está na minha aula e você se movimentou errado e eu deixei, a culpa é minha.
E a gente às vezes coloca o aluno teimoso, por exemplo. Acabei de dei o exemplo dele aqui, se eu der as costas você aumenta o peso. Jamais eu vou deixar fazer isso na aula. Você vai tirar o peso na hora, não, você não vai fazer. Ah, você pode bater o pé, ficar bravo lá na recepção, reclamar pro dono, mas na minha aula você não vai fazer. Nas minhas aulas eu tenho total domínio. Então não tem essa de eu vou colocar mais peso, eu vou competir em tal categoria. Não, você não vai porque você não tá apto ainda. Porque quando se machuca, quem toma a culpa sou eu e a empresa. Então rola muito isso aqui. Professor, tu falaste em off, antes de gravar, tá preparando um conteúdo específico para adolescentes, pessoas que ainda estão em desenvolvimento. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho para eles. O que acontece? A gente fala que se a gente não melhorar a base de qualquer esporte, ele não cresce, ele não melhora. Então, se eu não der a oportunidade para quem é mais jovem, é adolescente, é criança, experimentar aquilo da forma correta, qualquer esporte não cresce. Então, o que a gente vai fazer agora nas férias? A gente vai fazer do dia 3 de julho, mais ou menos até o dia 20 ou 27 de julho, aulas à tarde para adolescentes, para entenderem o processo e começarem a fazer os treinos. Só lembrando que o CrossFit a gente começa ele bem cedo, tá? A CrossFit ela tem uma programação desde o Kids, que começa com 6 anos, e ela vem até o Teens. O último Teens é 17 anos. Tá? Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente já faz adaptação para uma pessoa de 12 anos treinar em sala com adultos. A partir dos 12, 10 anos, tem crianças com 10 anos que já treinam com os adultos. Com controle de carga, com controle de movimento. Normalmente você vai ver essa criança, ela vira a diversão da aula porque ela fica na frente do lado do professor. E aí, por ter a mobilidade que a gente tanto precisa, o movimento sai bonito. E aí, eu tenho uma menina hoje, eu tenho 2 aulas de ginástica específica dentro do CrossFit. Eu tenho uma menina de 6 anos que ela faz a minha aula. E ela é a atração da aula porque ela tem mobilidade e se movimenta super bem. Então a gente vai estar ofertando aqui na Arcádia, no período da tarde, porque é o período de férias, aulas de cross, acho que 3 vezes por semana, acho que vai ser segunda, quarta e sexta. Aula de mais ou menos 1h30 para quem quiser e para quem é jovem, dos 16 para baixo, para estar fazendo, para estar experimentando. Certo? Se vocês quiserem participar lá, fiquem à vontade. Então é isso, a gente agradece, foi muito bom, muito esclarecedor pra galera. E a gente tá ansioso pela vivência amanhã. Então, amanhã às 9 horas da manhã vocês vão lá participar. De preferência, roupa leve. Já ia pedir a orientação. Não pediu de calça. Roupa leve. Não, pode até ser calça, desde que ela seja flexível, moletom assim, mas só não é bom para o calor. Roupa leve, garrafinha d'água, porque o calor aqui é muito alto e a gente vai trabalhar com vocês alguns movimentos para vocês entenderem o processo. Tá? A gente não vai fazer um treino gigantesco de CrossFit, vamos fazer vocês entenderem o que vocês fazem. Como melhorar os movimentos de vocês, como melhorar a postura de vocês, como sentar, levantar é importante. Porque hoje em dia a gente fica muito assim, né? E aí isso começa a sentir dor nos ombros, dor nas costas, na coluna. Então a gente vai ter uma vivência lá com vocês às 9 horas da manhã, certo? Fiquem à vontade, pode chamar os amigos que não vieram, que faltaram entrar na sala. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.